Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast de número 2. Pega o seu chazinho, o seu café e vem comigo, que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Então venha de mente e coração aberto, tá? Respira fundo aí e vamos aprofundar um pouquinho na mãe. Nossa, por que é tão difícil falar de mãe, né? Nos meus atendimentos de psicoterapia holística, psicoterapia integrativa, eu sempre inicio pela mãe, né? Então a gente começa sempre trabalhando a mãe primeiro. E olha, gente, é difícil. Por quê? A gente nunca quer falar mal da nossa mãe, né? Ou a gente não quer falar mal da mãe, ou a gente só quer falar mal da mãe. Quem se identifica aí? Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto, tá? Então, o que acontece? A mãe, no inconsciente coletivo, ela é o ser perfeito, intocável, é o ser que nutre, que amamenta, que dá vida, né? Que gera uma vida ali por 9 meses e que deve cuidar do seu filho, né? Como uma coisa assim iluminada, né? Como Maria, e vamos colocar nesse arquétipo. E aí, o que acontece? Como a gente tem isso já no inconsciente coletivo, inconscientemente, a gente tem o desejo que a nossa mãe seja perfeita, né? Então, os nossos desejos ali infantis, que a gente traz para a vida adulta, a gente quer que a mãe seja perfeita. Então, a gente está em constante embate com isso, né? Não vamos aqui generalizar, gente. Cada um aí tem a sua história, cada um tem os seus traumas, as suas feridas, né? Então, a gente inconscientemente ali, a gente quer que a mãe seja perfeita. Então, a gente quer que a mãe dê tudo exatamente do jeitinho que a gente queria que fosse, né? Então, tem muita gente que compara, né? Outras famílias, outras mães, né? Ai, por que minha mãe não é igual àquela mãe, a mãe da coleguinha? Então, são vários questionamentos que a gente carrega, que a gente traz para a nossa vida em relação à nossa mãe. Quando a gente não aceita que a mãe que a gente tem é essa, a gente está em constante julgamento. Ah, então eu queria que a minha mãe fosse daquele jeito. Por que a minha mãe tá com esse cara? Ou por que a minha mãe não largou do meu pai antes, né? Por que minha mãe não ganha dinheiro? Por que minha mãe fez isso comigo? Por que minha mãe, né, não fez diferente? Então a gente está em constante julgamento. E o que acontece, gente? Que é a realidade. A mãe não é perfeita, nem a mãe nem o pai, né? Mas hoje a gente está falando aqui mais de mãe. Então, quando a gente aceita a nossa mãe do jeito que ela é, veja bem, a gente não precisa concordar com tudo, dependendo do caso aí, né? Mas a gente precisa aceitar. É importante que a gente aceite que foi ela que te deu a vida, né? Do jeitinho dela ali, ela fez tudo que ela podia por você. Talvez não do jeito que você gostaria. Mas enquanto você não aceita isso, às vezes você passa uma vida inteira querendo, esperando, né, uma atitude diferente, um pedido de desculpa, uma mudança, né? E não vai acontecer. E aí, quem é que sofre? E você passa uma vida inteira esperando essa mudança, julgando, ficando com raiva, brigando, discutindo, remoendo, guardando. E aí o que acontece? Você que sofre. Então hoje, por que a gente está falando disso? A gente está falando disso para você poder trazer um pouquinho isso para sua consciência e começar a entender e a soltar um pouquinho. É óbvio, gente, que isso, né, é um trabalho que deve ser feito em terapia e tem muitas etapas dependendo de cada pessoa. Mas só da gente estar tendo essa conversa aqui, talvez você não tenha pensado nisso ainda, e o que eu tô falando aqui às vezes vai tocar aí no seu coração e vai te abrir uma porta, né? Então essa que é a intenção dessa nossa conversa. É claro que as coisas não vão mudar de um dia para o outro, né? A gente precisa constantemente exercitar isso dentro da gente.
Então, vamos dar o exemplo de uma mãe jovem, tá? Uma mãe que teve um neném aí com 16, 17, 18, 20 anos. E essa mãe deixava a criança com a avó para trabalhar e no final de semana ou quando ela podia, ela ia para balada. Então, o que acontecia com essa criança? É óbvio que ela precisava da mãe ali do lado dela, né? Então, o que a criança sentiu ali? Automaticamente, porque a criança não tem maturidade emocional para entender, tá, gente? Direitinho tudo o que acontece, né? Minha mãe tá indo trabalhar, a minha mãe não tá aqui comigo porque ela tá se divertindo, porque ela também é uma criança, né? Então, o que acontece? A criança internaliza aquilo, automaticamente, nesse caso, ela sentiu ali a rejeição da mãe. Ah, então minha mãe prefere ficar com os amigos do que cuidar de mim, tá? Isso no inconsciente da criança, nesse caso isolado específico. Lembrando que não são iguais, cada caso é único, tá? E aí essa criança, né, ali se gera uma ferida infantil que tem associado aí outros fatores, tá? Gestação e várias outras coisas, não é só esse fato isolado, mas essa criança trouxe essa sensação de rejeição para a vida adulta. E aí ela traz isso para a vida adulta e na vida adulta ela tem esses gatilhos, né, por relacionamentos, amigos, pessoas e até pela própria mãe, aonde ela sempre se sente rejeitada, que traz, claro, uma insegurança. E aí aquela pessoa adulta, ela continua ali de repente, culpando a mãe. Ah, quando a pessoa sabe, tá, gente? Porque às vezes a pessoa não sabe que foi isso, ela não sabe, ela tem uma raiva muito grande, não sabe por quê, tá? E aí, neste caso aí, só pra gente entender, pra gente não complicar muito aqui. Nesse caso aí, essa adulta ainda sente essa rejeição, não sabe por quê, né? Não sabe exatamente por quê que isso acontece, mas ela culpa a mãe por várias coisas, né? Ah, minha mãe não me deu o carinho que eu precisava, a minha mãe não cuidou de mim do jeito que ela deveria, eu passei minha vida inteira com a minha avó. E, gente, isso foi realmente o que aconteceu, né? A gente precisa acolher, entender, né, as nossas dores e as nossas feridas. Isso não quer dizer que isso não aconteceu. Sim, isso aconteceu. Mas a gente precisa se libertar disso. E enquanto a gente fica culpando a mãe e querendo que a mãe mude ou querendo que aquela história mude, a gente não assume responsabilidade da nossa própria vida. E aí a gente não consegue seguir. Parece que tem alguma coisa bloqueando, né, o fluxo energético, o fluxo profissional, de prosperidade, de abundância, fica tudo travado. Então, qual que é o intuito desse vídeo aqui, desse áudio, para você que está me escutando, você que está me vendo? É que a gente consiga aceitar as coisas que aconteceram com a gente com muito carinho, muito acolhimento, muito cuidado, muita terapia, tá? Mas que a gente consiga se libertar disso, para que a gente não passe uma vida inteira projetando nos outros o carinho, né? Ou o que a gente desejava da nossa mãe. Então, às vezes a gente passa uma vida toda esperando, né? Esse tapinha nas costas de, por exemplo, ah, você conseguiu, é isso mesmo, parabéns, né? Porque às vezes a gente não teve isso da mãe lá na infância, ou isso foi um pouquinho distorcido. E a pessoa passa a vida inteira dela esperando esse reconhecimento da mãe. E a gente projeta isso nos outros, nos chefes, nos relacionamentos, nos amigos, né? E a vida vai travando, tá? Então, vamos começar a enxergar a nossa mãe assim, ó. A minha mãe, ela fez tudo o que ela podia. A minha mãe fez tudo o que estava ao alcance dela. Ela errou? Sim, ela errou. Por quê? Porque ela não é um ser perfeito, iluminado, maravilhoso, cheio de luz dourada. Sim, ela pode ser isso para mim, né? Porque toda mãe é única. Mas eu não posso achar que a minha mãe é perfeita, porque senão eu fico o tempo todo julgando ela. E eu não saio do julgamento, o que acontece? Eu bloqueio meu fluxo. Eu travo toda a minha vida por causa disso, tá? Então,
Faz esse exercício, respira fundo, se conecta com a sua história, escreve o que eu tô sentindo. Ah, eu tô sentindo isso em relação à minha mãe. Ok, eu vou acolher essa dor, eu vou entender por que eu tô sentindo isso e eu vou soltar, sem julgamento, né? Eu não preciso achar que tudo que ela fez é certo, foi perfeito. Não, porque ela é um ser que erra, né? Não é um ser perfeito. Então eu preciso olhar para isso com carinho, tá? Então aprofunda nisso, respira, pensa, olha e começa a exercitar isso, enxergar a sua mãe de uma outra forma. Porque se você não fizer isso, vai ficar bloqueando e você vai ficar travando. E tem gente que tem relações muito complicadas com a mãe, né? Por conta disso, cada um aí, né? Lembrando de novo, cada um com a sua história, às vezes é muito mais pesado, é muito mais difícil. Então você precisa procurar terapia para ter um auxílio aí e conseguir enxergar isso com cuidado, né? E com uma ajuda, porque às vezes a gente precisa de ajuda, tá? Mas fica aqui essa reflexão de hoje, né? Dá uma olhadinha para sua mãe com outros olhos, sem julgamento, tá? E entenda, bota a mão no seu coração aí e entenda. Minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde fazer. Doeu para mim? Doeu. Sim, eu me senti assim, sim, eu me senti assim. Mas eu não quero mais ficar carregando essa raiva. Eu não quero mais ficar carregando essa sensação de solidão, de rejeição, de vazio, né? Aí depende do que você sente. Então agora eu vou viver a minha vida, porque eu sou responsável pela minha vida. E eu não vou mais ficar esperando que a minha mãe me diga que tá tudo lindo, que tá tudo bem, que eu posso seguir, porque hoje eu sou adulta, né? Hoje eu sou adulto e eu posso seguir a minha vida, né, do jeitinho que eu quero, sozinha, né? Eu não preciso ali mais do apoio do meu pai e da minha mãe. Vai dar tudo certo, está tudo bem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa conversa, espero que tenha tocado no seu coração. Tá? A intenção não é doer, machucar, você aprofundar, a intenção não é você ficar triste, a intenção é você poder entender e soltar, se libertar cada vez um pouquinho mais. É um processo, é uma jornada longa, mas só de você entender algumas coisas, você já consegue soltar, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.